dia, família. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Como é um prazer ter você aqui conosco para estudar a palavra de Deus. Bom dia, irmã. Bom dia, Ju. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia para você que está em casa também. Como bom é saber que você está buscando o Senhor, ou melhor, que o Senhor está te buscando em tua casa, porque se você está recebendo esse vídeo, é o Senhor que está indo de encontro com você. E nesse momento, para iniciarmos o nosso culto, vamos fazer uma oração? Vamos se colocar de joelhos para falar com o nosso Deus. Querido Deus, bondoso Pai, venho agradecer, Senhor, pela presença desses que estão nos assistindo, ó Pai. Que o Senhor toque no coração deles ao ouvir os hinos, ao ouvir também, Senhor, os versos, ao ouvir a oração e também o estudo da Tua Palavra, Senhor. Que eles venham sentir vontade de procurar cada vez mais estar perto de Ti, ó Pai. Abençoa também os que aqui estão, ó Deus. Ilumina a mente deles para que eles venham aprender cada vez mais para passar adiante a Tua Palavra, ó Pai. Que o Senhor continue sendo esse Pai de amor, abençoando, iluminando e derramando o Seu Espírito Santo em todos. Em nome de Jesus. Amém. E nesse momento vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 352. Luz bendita, luz gloriosa. O ano passado, no final do ano, a gente sempre se reúne e faz um agradecimento. E eu agradeci dizendo que o ano de 2022 foi o ano mais feliz da minha vida, porque eu estava andando ao lado da luz, ao lado de Cristo. E eu queria e eu desejo que esse ano seja feliz em dobro, o ano que vem feliz em triplo, porque eu quero estar ao lado de Cristo. Quero você também estar ao lado de Jesus para ser eternamente feliz. E nesse momento nós vamos recitar o nosso verso, que está lá em Apocalipse 14, do 1 ao 5. Vamos no 3. 1, 2, 3. Apocalipse 14, do 1 ao 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam como um cântico novo, diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, do 1 ao 5. Apocalipse 14, do 1 ao 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam como um cântico novo, diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens
foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, do 1 ao 5. Apocalipse 14, do 1 ao 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo, diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, do 1 ao 5. Amém. Nesse momento, vamos para a recapitulação do nosso estudo. Fique com Deus. Um bom dia para você aí de casa. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez e estamos juntos para fazer algo muito bom. Estudar a palavra do Senhor. Você gosta de fazer isso? Eu gosto muito de estudar a palavra do Senhor. E quando eu tenho uma companhia aí do outro lado como você, eu fico mais feliz ainda. Que alegria, né? Estarmos juntos para fazermos o estudo da palavra do Senhor. E hoje nós estamos para ler aqui alguns capítulos do livro de Números. Eu creio que você tem se surpreendido, assim como eu. Números, muitas vezes nós achamos que é um livro assim meio chato, meio tedioso, né? E aí a gente às vezes pula quando vai ler a Bíblia, ou às vezes nem lê, não sabe nem o que está escrito no livro de Números. E nós estamos aprendendo nesse ano bíblico que tem muita coisa boa nesse livro, assim como em todos os outros livros da Bíblia. E hoje a nossa leitura foi lá de Números 20, o capítulo 29 e o capítulo 30. E também nós nos dedicamos à leitura do capítulo 37 do livro Patriarcas e Profetas, com o título A Rocha Ferida. Nós temos muita coisa para tirar hoje do estudo de hoje. E lá no capítulo 29, se você abrir aí a sua Bíblia, eu já estou aqui com a minha aberta, no capítulo 29 de Números, você vai encontrar uma informação de 3 tipos de festas que aconteciam no meio do povo de Israel. Nós vamos estudar as festas de maneira mais detalhada, alguns estudos mais à frente, mas aqui já nos antecipa 3 festas importantes que aconteciam no final do ano. Final de ano é tempo de festa, não é isso? A gente faz as festinhas da gente, no mundo aí o pessoal não comemora. O povo de Israel também tinha suas festas dos finais de anos. E quais eram elas? Eram as festas das trombetas, você encontra isso no verso 1 do capítulo 29. Também você encontra a festa da expiação, que está aí no versinho 7 do capítulo 29, e também havia a festa dos tabernáculos. Eram essas 3 festas que aconteciam no final do ano, ali para o povo de Israel. E as festas das trombetas, que é a primeira que aparece aqui, era uma festa muito interessante. Eles tocavam o shofar, né? As trombetas, e eles tocavam essas trombetas num período de 10 dias. E para que servia essa festa? Essa festa servia para levar as pessoas, o povo de Israel, a um período de humilhação, de consagração, busca de Deus. Era um alerta dizendo que, olha, a expiação está chegando. O dia do juízo está chegando. Então as pessoas usavam esse momento para se humilhar diante do Senhor, se consagrar, buscar a face de Deus, confessar seus pecados, para estarem prontos, aptos, habilitados no dia da festa da expiação, para que assim eles fossem aprovados diante de Deus. O que você acha de finalizar um ano assim? Finalizar um ano em consagração, buscando, fazendo uma recapitulação do que aconteceu durante aquele ano e pensando, o que eu posso melhorar?
Não é? Olha que interessante uma maneira de finalizarmos um ano, não é isso? E quando finalizava essas duas festas, tanto a festa da trombetas como a festa da expiação, que era o momento que o santuário era purificado, eles entravam numa festa que era a festa dos tabernáculos. Essa era a festa da alegria. Era uma festa onde todo mundo já tinha sido aceito por Deus, o santuário estava limpo, não tinha nenhum pecado mais para resolver, estava tudo resolvido diante do Senhor. Então eles se uniam, festejavam, era uma alegria sem fim. Tudo era acertado entre eles, todas as negociações estavam ajustadas, então era um momento de muita paz, de muita alegria, porque foram aceitos pelo Senhor. Bem legal essa maneira de começar o ano, não? Ajustando as contas com o Senhor e entrando no novo ano em paz com Deus. Era assim que eram os finais de anos lá do povo de Israel. E são essas informações que nós encontramos aqui. E o que nós aprendemos com isso? Olha que legal. Essas festas, elas nos ensinam que todos nós somos pecadores. Todos nós estamos na mesma condição. Necessitamos de expiação, de ajuste com Deus. Mas essas festas também nos ensinam que todos nós temos a oportunidade de receber o perdão do céu. Pensa que coisa tão boa, você aí de casa, você tem a oportunidade de receber o perdão do céu hoje. Eu também tenho, nós aqui também temos. E o mais legal de tudo, essas festas nos garantiam que aquele que entende sua condição e busca, através do sangue do Cordeiro, reconciliação com Deus, encontra paz, perdão e felicidade. Nós cantamos, né? Alguns hinos aqui, um deles muito lindo que nós cantamos, que há poder, perdão e paz através do sangue de Jesus. E isso é possível a cada um de nós. Que lições importantes para nós meditarmos, né, nesse capítulo 29 aqui de Números. Mas o capítulo 30 também traz algumas informações um tanto interessantes. Talvez, se você aí de casa já leu esse capítulo ou já se deparou alguma vez com essa informação, você tenha tomado um susto pela maneira como se é descrito esse capítulo. Mas nós precisamos de muita maturidade no Senhor para entender, ler e ver qual é a instrução do Senhor para nós. Aqui no capítulo 30 fala acerca de votos. Se você ver aqui no versinho 2, fala a respeito de homens que fazem votos ao Senhor e que se ele fizer um voto ao Senhor, ele não deixe de cumprir. Ele cumpra o voto, ele cumpra a palavra que foi dada, segundo aquilo que ele prometeu. Eu não vivi nessa época, mas pessoas mais maduras, né, mais experientes, geralmente comentam que antigamente, para se fazer um negócio, bastava-se uma palavra. Se a pessoa dissesse, sim, eu vou fazer, a palavra daquela pessoa era suficiente para se acreditar que aquilo ia acontecer. De tamanha fidelidade que se havia e honestidade que se havia entre as pessoas. Hoje é um pouco mais difícil, né? A gente tem que assinar, né? Tem que gravar, tem que fazer de tudo, porque a pessoa tenta não cumprir aquilo que prometeu. E pensa que sério é prometer algo ao Senhor e não cumprir. Imagina quão ofensivo deve ser isso ao Senhor, a ingratidão e o desrespeito de dar a palavra e não cumpri-la. Então o verso 2 vem falando, homem, se você falou que ia fazer algo para o Senhor, faça, cumpra, faça valer a sua palavra, assim como Deus também faz valer a dele. Só que não somente homens faziam votos, mulheres também faziam. E aqui há orientações de como é que deveria suceder esses votos das mulheres. Havia uma proteção em relação às mulheres. E hoje, pela nossa sociedade meio deturpada, não é visto da maneira correta. Mas eu enxerguei esse capítulo como uma bênção. Aqui no versinho 3 diz que se uma mulher fizesse um voto e o pai dela, se ela fosse uma mulher solteira, e o pai dela ouvisse esse tal voto e não concordasse, ele poderia anular o voto dela. E dizer assim, não, esse voto você não vai cumprir. E ela estava desobrigada de cumprir aquele voto. Agora, se o pai ouvisse pela primeira vez e ficasse calado, ele não poderia mais desobrigar ela daquele voto. Porque quem cala, consente. Então, ela teria que cumprir o voto, porque o pai não falou nada. E aí, às vezes, as pessoas da sociedade atual, né, que nós temos uma visão que não é bíblica, a sociedade atual não segue a visão bíblica, entende isso como o quê? Ai, está tirando o livre-arbítrio da mulher.
Nossa, isso é invasão da individualidade dela. Não, ela tem que ter poder para poder decidir. Na realidade, o pai era colocado como líder espiritual da casa. E tudo que o pai decidisse por sua filha não seria para prejudicá-la, seria apenas para abençoá-la. E Deus colocou o pai nessa situação de proteção à filha. Não, vai que ela faça um voto meio impensado. Quantas vezes, né? Às vezes a gente fala da boca para fora e depois a gente fala, por que eu falei aquilo? Então o pai estava ali para assegurar para que a filha não fizesse nenhum voto impensado, nada que viesse prejudicar a ela ou até mesmo outras pessoas da família. E se essa mulher casasse, aqui também diz que o esposo estava sobre ela. E uma coisa muito interessante, poderia ser só noivo, mas já era considerada diante do Senhor como que casado com aquele homem. Então ele já tinha responsabilidade sobre ela. Olha que seriedade, né? E tinha mais, se a mulher não cumprisse o voto, a pessoa responsável por ela, ou o pai, ou o esposo, ou o noivo, tinha que cumprir o voto no lugar dela, porque ele era responsável por ela diante do céu. Olha a seriedade, como Deus leva a situação da família. É assim que Deus pensa a respeito da família, e Deus trata esse tema com muita seriedade. E é isso que nós vemos aqui em Números capítulo 30, nós vemos esses princípios, os princípios da proteção, da honestidade, de uma vida familiar coesa, né? E é isso que Deus espera. E é por causa disso, por negligência desse tipo de atitude, muitas vezes nós encontramos uma sociedade falida, não? Uma sociedade que não pensa conforme a palavra de Deus nos orienta. Mas, partindo para o que nós vamos falar hoje, que está lá no capítulo 20, nós estamos falando aqui do finalzinho da trajetória do povo de Israel. Eles estão quase chegando em Canaã. Já se dá até para avistar ao longe as terras de Canaã. E eles estão se aproximando. E aqui, quando eles estão se aproximando, acontecem algumas situações que revelam que está dentro do coração. E Deus, ele permite algumas situações para que também nós conheçamos o que vai dentro do nosso coração. Isso é importante. Nós sabemos o que vai dentro da nossa alma, porque a única pessoa que está em responsabilidade de tirar aquilo de dentro é você. Só você pode tratar do seu coração, não? Então você precisa estar consciente do que vai dentro do seu coração. E lá estava o povo de Israel marchando para as terras de Canaã, e eles estavam a alguns dias de distância de Canaã. Já dava até para se avistar a terra de Canaã, imagina isso. Só que aí aconteceu uma coisa. Diz que desde quando Moisés, lá no finalzinho, lá no início, na realidade, lá no início da história de Israel, lembra que eles murmuraram por falta de água? E aí Moisés foi lá e feriu a rocha. E a rocha deu água. E diz que nesses 40 anos que eles foram andando no deserto, aonde eles colocavam a planta do pé deles, a rocha que estava ao lado, fluía água. E nunca faltou água para o acampamento. Consegue imaginar isso? Onde eles iam e um riozinho atrás dele correndo. É muita bênção do Senhor. Como Deus protege. Mas estavam chegando perto de Canaã e eles iam passar pela terra de Edom. Você lembra quem são o povo de Edom? Descendência de Esaú, não? Também era parente ali, né, da família os descendentes de Abraão. Agora veja só. Eles estavam para passar por meio de Edom. E Deus já disse que eles iriam passar e não iam ter incômodo nenhum, que eles iam pagar pela água, pela comida que usassem, mas que eles iriam passar por meio de Edom para chegar em Canaã. Só que aí Deus, naquele momento, achou por bem que a rocha não desse mais água. A água acabou. Pensa só, a água tinha acabado. Deus estava querendo ensinar uma lição ao povo de Israel, com toda certeza, porque a rocha é Cristo. Cristo que foi ferido e dele fluía água da vida. Olha que lição linda. A história do povo de Israel é a história de Deus. Você já ouviu falar de tipo e antítipo? Era a tipologia. Moisés estava vivenciando com o povo de Israel uma tipologia que representava a história de Cristo. Aquele que seria ferido e dele fluiria água da vida. Então, aconteceu que agora a rocha não mais dava água, a água acabou. E o povo começou a ter uma atitude não tão legal. O livro de hoje, o estudo de hoje nos diz
que Deus estava querendo dar uma oportunidade ao povo de Israel para andar por fé, confiando no Senhor, sem coisas visíveis. Olha que interessante isso. Deus nos dá oportunidades para exercer fé, paciência, amor, confiança nele. As dificuldades, elas vêm para isso. Elas são oportunidades. Só que a visão errada das situações pode nos roubar as bênçãos que Deus tem por trás daquela dificuldade. Enxergar uma coisa do jeito errado faz você perder as bênçãos do Senhor. Talvez você esteja aí em casa passando por alguma dificuldade. E se Deus está permitindo, é porque Ele tem uma bênção para te dar. Agora, se você enxergar isso do jeito errado, Satanás vai conseguir roubar a tua bênção. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Essa oportunidade que Deus deu, esse momento de prova que Deus proporcionou a eles para ajudá-los a andar por fé, eles enxergaram como uma chateação. E aí, diz que eles começaram, pela sua cegueira, a desenvolver incredulidade. Ficaram incrédulos. E diz o texto que eles alimentaram dúvidas e murmuração. E começaram a reclamar. Pressionaram Moisés e Arão e dizendo, cadê? O que está acontecendo? Cadê a água? Mas antes nós tivéssemos morrido lá com aqueles rebeldes de Coré. Olha só o que eles falaram. Que terrível é passar por situações como essa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como você age quando as coisas não saem do seu jeito? Quando as coisas não vão da maneira como você pensa que tem que ser? É importante a gente analisar o nosso coração, né? Analisar como é que eu ajo quando as coisas não saem do jeito que eu queria. Agimos como a criança, né? Que não aceita e quer birrar e se jogar no chão e dizer não quero, eu quero que seja desse jeito. O povo de Israel agiu assim? Ou enxergamos aquilo como uma bênção para o nosso crescimento? Aquele momento foi um momento de prova e o povo de Israel não passou por aquela prova. Só que teve alguém mais que também não passou. Moisés. Aquele que por mais de 40 anos vinha sendo ensinado por Deus. Moisés passou 40 anos num deserto, aprendendo de ovelhas. Depois passou mais 40 anos cuidando de um povo difícil. Deus estava treinando Moisés, estava preparando Moisés, estava ajudando Moisés. Só que neste momento, a fé de Moisés vacilou. E aí ele se queixa com Deus. Senhor, o que é isso que o Senhor faz comigo? Me lança esse fardo sobre as costas desse povo que só reclama. Aí Deus falou assim, poxa Moisés, vai lá e fala à rocha que a rocha vai dar água. O que Moisés faz? Moisés comete um ato impensado. Ao invés de falar à rocha, Moisés faz o quê? Bate 2 vezes na rocha. E eu quero ler esse texto com vocês, que está aqui no Patriarcas e Profetas, o parágrafo que começa, a água jorrou em abundância. Veja, Moisés errou, mas a água ainda jorrou. Observe. A água jorrou em abundância, satisfazendo as hostes, mas uma grande falta fora cometida. Moisés falara com sentimento de irritação. Aí vocês de casa devem estar pensando assim, mas ele tinha motivo, ele tinha razão, aquele povo era muito ruim. Queria pegar no gogó de Moisés e fazer ele sofrer. Moisés tinha motivo, sim ou não, para murmurar, para se irritar? Mas vamos ver o que Deus pensa. Olha o que Deus pensa. Suas palavras eram uma expressão de paixão humana, em vez de santa indignação. Paixão humana e não santa indignação. Porque Deus houvesse sido desonrado. Ele não estava chateado porque Deus tinha sido desonrado. Ele estava chateado porque ele estava sendo importunado. Ouvi agora, rebeldes. Essa foi a fala de Moisés. Disse ele. Esta acusação era verdadeira. Mas mesmo a verdade não deve ser falada com paixão nem impaciência. Olha que lição tremenda nós temos aqui hoje. Você já deve ter ouvido um dito popular que diz assim, eu falo mesmo, não é verdade?
Eu falo mesmo, não gosto de mentira, eu vou falar mesmo, porque isso é a verdade. Não basta dizer a verdade, tem que saber falar a verdade. Porque senão você acaba destruindo a verdade. E aqui Moisés não soube falar a verdade. Era verdade mesmo que o povo de Israel era rebelde. Mas a maneira como foi falada estava errada. E por isso, Moisés perdeu a chance de fazer aquele povo entender aquilo. E aqui diz, quando Deus mandara Moisés acusar Israel de rebelião, as palavras lhes foram dolorosas. Olha isso. Deus tinha mandado Moisés falar que eles eram rebeldes, mas na hora que Deus mandou Moisés falar, o que ele pensou? Nossa, que duro isso. Não vou conseguir falar. Mas agora não foi difícil. Ele falou, e falou bem firme, rebeldes, porque estava instigado por paixões humanas. E difícil lhe era suportarem-nas. Contudo, Deus o amparara a transmitir a mensagem. Mas quando tomou sobre si o acusá-los, Deus não mandou Moisés acusá-los de rebeldia. Olha que interessante. Ele tomou sobre si, ele achou que estava no direito de chamá-lo de rebeldes. Agravou o Espírito de Deus. Isso é sério, não? E apenas fez mal ao povo. Era verdade. Mas o que Moisés fez? Fez mal ao povo. Sua falta de paciência e domínio próprio eram evidentes. A nação de Israel percebeu que ele tinha perdido o controle. Eram evidentes que Moisés estava impaciente. Assim foi dada ao povo ocasião para pôr em dúvida que sua atuação passada fora sob a direção de Deus. Esse homem está sendo dirigido por Deus. Esse homem aí que eu estou vendo agora. E desculparem seus próprios pecados. Gente, isso acontece demais. Pessoas que se acham no direito de errar porque outra falou de uma maneira que não lhe agradou. Aí acha que está no direito de errar. Porque, falou desse jeito, então eu também vou falar. Falou desse jeito, então agora eu vou fazer. Olha a seriedade do que Moisés ocasionou no coração daquele povo. Moisés, bem como eles, haviam ofendido a Deus. Sua conduta, disseram, foram desde o princípio passível de crítica e censura. Tinham achado agora o pretexto que desejavam para rejeitarem todas as reprovações que Deus lhes enviara mediante seu servo. Isso foi sério ou não? Um deslize, uma palavra errada, um sentimento errado, ocasionou toda essa bagunça na cabeça do povo de Israel e também na conduta de Moisés, que até ali tinha sido fiel servo do Senhor. Moisés, com essa atitude, retirou a força da lição que Cristo queria ensinar para o povo de Israel. Do que eu estou falando? Nós vimos no início do estudo que a rocha ferida era uma tipologia de que Cristo, ferido uma única vez, jorraria vida para os seus. Só que agora a rocha foi ferida 2 vezes. E Cristo não seria crucificado 2 vezes, apenas uma. Por isso que Moisés só tinha que falar, porque agora, depois da rocha ferida, agora a gente não tem que feri-lo de novo. É somente falando, pedindo em nome de Jesus que as bênçãos iam fluir para a nossa história, para a nossa vida. Mas Moisés quebrou essa tipologia. Quebrou essa tipologia. Então ele retirou a força da lição espiritual que Deus tinha para aquela história. Segundo, Moisés tomou o lugar de Deus. Se você ver no verso 10 do capítulo 20, olha o que ele fala para o povo de Israel. Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Faremos sair água? Moisés se colocou no lugar de Deus. Moisés tinha algum poder de fazer aquela água sair da rocha? Nenhum. Mas ao falar isso, foi isso que ficou na mente do povo de Israel. Então eles começaram a associar. Então quer dizer que foi você mesmo que nos tirou do Egito. Todos os momentos que Israel se rebelava, eles diziam, esse velho maluco tirou a gente de lá e quer levar a gente para o deserto para matar a gente e ficar com o nosso dinheiro. Agora Moisés fala, faremos. Moisés se coloca no lugar de Deus, o que dá a entender que o povo de Israel estava certo todas as vezes que murmurou. Porque realmente quem tirou eles do Egito foi quem? Moisés.
Olha a bagunça que ficou na cabeça do povo. E agora Deus tinha que resolver isso na cabeça deles e também corrigir Moisés diante de toda a congregação. Que sério isso daqui. Muito sério isso. Perceba que no estudo de hoje, o estudo fala qual foi o tipo de pecado que foi cometido por Moisés e Arão. Não foi um pecado acalentado, um pecado acariciado por anos. Não foi algo desse nível. O texto diz que foi um deslize. Acha o parágrafo aí que diz assim, ó, amargo e profundamente humilhante foi o juízo imediatamente pronunciado. Aqui no finalzinho desse parágrafo diz a seguinte informação. Se Moisés e Arão houvessem estado a acalentar uma elevada opinião de si mesmos, ou condescender com um espírito apaixonado, em face da advertência e reprovação divina, sua culpa teria sido muito maior. Mas não se lhes atribuía pecado voluntário nem premeditado. Haviam sido vencidos por uma tentação súbita. E sua contrição foi imediata e provinha do coração. O Senhor aceitou o seu arrependimento, embora não pudesse remover a punição por causa do mal que seu pecado poderia fazer entre o povo. Deus puniu Moisés e Arão. Isso nos ensina uma grande lição. Para Deus não existe especiais. Perceba, Moisés foi um grande homem diante de Deus. Moisés foi um homem que suportou muita coisa pela obra. Ele saiu do Egito com um povo rebelde, murmurador, que tentou matar ele. Ele teve que implorar para Deus não destruir o povo. Ele passou por muitas lutas dentro da obra do Senhor. Mas Deus não o poupou quando ele errou. Diferente do que nós fazemos, né? Nós privilegiamos as pessoas que amamos, que gostamos, ou que nós achamos que nos serviu demais. Mas Deus não pensa assim. Deus não faz acepção de pessoas. Ele pune a Moisés e pune a Arão. Com que punição? Moisés, você não vai entrar na terra de Canaã. Que doloroso. Você tem noção do que é você gastar toda a sua vida em um único objetivo? E quando você está perto de alcançar, você está avistando o alvo. E aí Deus fala, você não vai entrar. Como deve ter doído no coração de Moisés ouvir aquela informação. Nem você nem Arão. Arão vai morrer. E você não vai entrar. Você vai morrer também. Só que Arão morreu antes de Moisés. Moisés levou Arão para a morte. Você tem noção do que é isso? E o mais interessante, não houve rebelião no coração de Moisés. Ele não ficou chateadinho com Deus, de dizer assim, ai, depois de tudo que eu passei por causa dessa obra, depois de tudo que eu enfrentei dentro dessa igreja, agora o Senhor vai me tirar a bênção? Ele não ficou chateado com Deus, porque ele entendia o mal que ele tinha feito no meio do povo. Isso é um coração convertido, e eu peço a Deus que Ele me dê um coração assim. Um coração convertido, que aceite de Deus o bem e o mal. Assim como Jó falou, não temos aceitado o bem do Senhor? E se Ele nos quiser disciplinar? Aceitaremos também, porque Deus também é bom em sua disciplina. E Moisés agora não tinha desculpa nenhuma para o pecado. Talvez aí de casa a gente pense assim, nossa, mas Moisés trabalhou tanto, ele estava cansado de tanta murmuração, de tanta reclamação. Gente, olha o que Deus queria ensinar com isso. Se você achar o parágrafo que diz, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós. Esse parágrafo diz que Moisés reuniu o povo todinho e contou para eles. Olha só o que aconteceu comigo. Eu fui impaciente, desobedeci ao Senhor, feri a rocha, e por causa disso, eu não entrarei em Canaã. Eu imagino o susto da congregação ouvindo isso. Deus me proibiu de entrar em Canaã porque eu errei. Ele teve que falar para o povo a decisão de Deus. E aqui nesse parágrafo diz, nesse parágrafo que eu apontei com você, diz a seguinte informação: a transgressão foi conhecida por toda a congregação, e se tivesse passado sem a devida consideração, ter-se-ia dado a impressão de que a incredulidade e a impaciência sobre grande provocação poderiam ser desculpadas naqueles que ocupam posições de responsabilidade. Quando, porém, foi declarado que Moisés e Arão não deveriam entrar em Canaã por causa daquele único pecado, o povo soube que Deus não faz acepção de pessoas e punirá certamente o transgressor. Você acha que Deus
vai agir nos dias de hoje menos do que isso com nós? Você acha que Deus vai ficar engolindo as nossas faltas conscientes, as nossas pequenas rebeliões? Como Deus trata disso? Da mesma maneira como tratou com Moisés e Arão. Deus disciplina o transgressor. Deus reeduca. E de um líder é muito mais exigido do que um membro comum. Um líder é muito mais cobrado do que uma pessoa que não é. E isso é justo não, porque recebeu uma luz maior. E não só isso, por 2 motivos que eu penso. Primeiro, porque o líder foi colocado sobre liderados para exigir o certo. A pessoa que precisa exigir o certo, ela precisa estar fazendo o certo. Foi isso que Deus disse ao povo de Israel quando eles caíram na idolatria lá no Sinai, que levantaram o bezerro de ouro. Deus disse, não, eu vou punir os transgressores. Porque o que as outras nações vão dizer quando você ensinar que não pode ter idolatria no meio deles? Eles vão apontar para o caso de vocês. Só que aí vocês vão dizer que eu puni os transgressores. Olha como isso é certo, não é justo isso? E a segunda coisa, porque o líder tem que ser exemplo. Se o líder faz errado, o que dirá o liderado? Paulo já dizia, sede meus imitadores. O líder está ali para ser imitado. Então, Moisés e Arão precisariam ser disciplinados. Agora, uma coisa muito interessante nós aprendemos nesse estudo. O fato é que quando Moisés e Arão foram disciplinados, a congregação não fez disso um momento de judiar deles, de expor a situação deles. Pelo contrário, a congregação ficou sentida, porque Moisés não entraria em Canaã, porque Moisés tinha errado. Olha só, eu quero que você atente para esse parágrafo, porque hoje nós encontramos muito no meio do nosso povo exatamente esse tipo de atitude. Quando um líder erra, quando alguém que está à frente da obra do Senhor cai, porque ninguém é infalível, todos nós somos falíveis, todos somos pecadores, nós vamos na internet e expomos o erro do nosso líder. A gente fica comentando e passando a informação adiante, judiando daquele que caiu. E isso está tremendamente errado diante do Senhor. O líder que errou está errado e ele está na mão de Deus. Deus irá discipliná-lo. Mas nós, como aqueles que estamos sendo liderados, não devemos fazer disso um momento de exposição daquele que errou. E isso está escrito no livro. O parágrafo que começa assim, ó. Conforme o juízo dos homens, Moisés não era culpado de um grande crime. Seu pecado foi desses como que ocorre usualmente, mas ele foi tremendamente disciplinado por ser líder. E aqui diz assim, ó, perante o juízo humano, isso pode parecer coisa leve, mas se Deus tratou tão severamente com este pecado em seu servo, mais fiel e honrado, não o desculpará em outros. O espírito de exaltação própria, a disposição para censurar os irmãos, e é isso que muitas vezes acontece na internet, pessoas que fazem vídeo para judiar de pessoas que erraram, pessoas que vão lá e escrevem nas redes sociais. Que terrível! A disposição de censurar são desagradáveis a Deus. Deus não se agrada disso. Os que condescendem com a prática destes males lançam dúvidas sobre a obra de Deus e dão aos céticos uma desculpa para a sua incredulidade. E é exatamente isso que acontece, meus irmãos. Quando o povo de fora vê que a gente fica se gladiando, fica falando mal um do outro, fica xingando e fica espezinhando aquele que errou, eles falam, é assim que vocês se tratam? Eu não quero fazer parte desse povo. Esse Deus que vocês servem não serve nem para mudar vocês. O que eu vou fazer dentro dessa igreja? Que sério é você abrir a sua boca para falar mal de pessoas, de líderes, falar mal da igreja. E Deus olha isso como uma coisa muito desagradável. E sabe quem exulta? Satanás. Porque é ele que está vencendo quando isso acontece. E nós não podemos permitir tal situação. Quanto mais importante é a posição de alguém e maior sua influência, maior é a necessidade que cultive a paciência e a humildade. Que coisas tremendas, não? Que aprendemos no estudo de hoje.
Moisés não tinha desculpa para errar. Embora estivesse anos à frente da liderança de Israel, embora realmente o povo fosse rebelde, ele podia ter todas as suas justificativas. Mas o capítulo de hoje termina dizendo que a tentação mais forte não pode te desculpar para o pecado. É isso mesmo. A tentação mais forte não pode te desculpar para o pecado. Por maior que seja a pressão exercida sobre a alma, a transgressão é o nosso próprio ato. Você sabia? Satanás não pode te obrigar a pecar. Você peca porque escolhe pecar. É o nosso próprio ato. Está aqui no último parágrafo. Não está no poder da terra, nem do inferno compelir alguém a fazer o mal. Satanás ataca-nos em todos os pontos fracos, mas não é o caso de sermos vencidos. Por mais severo ou inesperado que seja o ataque, Deus nos provê o auxílio, em sua força podemos vencer. Que isso fique no seu coração. Talvez você esteja passando por dificuldades, talvez você se sinta tentado, provado, talvez você esteja cheio de dificuldades. Você não precisa ser vencido. Porque aquele que se apega em Cristo, tudo pode. A palavra de Deus nos diz isso. Você não precisa ser vencido, você pode vencer com o poder de Cristo. Eu acredito nisso. E pensa, todas as vezes que você errou, não existe desculpa para o pecado. Existe um cordeiro, existe um sacrifício. E se você se arrepender e reconhecer diante do céu, esse sangue vertido será para a bênção da tua vida. Que o Senhor Deus te abençoe, abençoe a todos nós, que essas lições fiquem no nosso coração, que você medite nelas durante este dia. Vamos orar? Querido Deus e bom Pai, quanta coisa, Senhor, temos que aprender de Ti. Nós temos um coração muito mau, Senhor. Temos um coração crítico e julgador. Mas na lição de hoje nós aprendemos que ninguém está isento de errar e que todos nós somos necessitados do sangue do Cordeiro. Queremos implorar que em nome de Jesus o Senhor possa nos fortalecer. Abrace nesse momento as pessoas aí de casa, pessoas que estão passando por tentações, provações, dificuldades. Imprime na mente delas, Senhor Deus, que há possibilidade de vitória quando nos entregamos a Cristo Jesus. Que elas possam ser fortalecidas pelo estudo de hoje. E ensina-nos, Senhor, a tratarmos com aqueles que erram. O Senhor tem disciplina, tem amor para dar com aqueles que erram. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entendermos a nossa posição e não tomarmos o lugar do Senhor na vida de alguém ao exercer disciplina, ou seja lá a situação necessária. Que o Senhor nos ajude a exercermos compaixão, misericórdia e sabedoria para não envergonharmos a Tua causa nos dias atuais. Nos colocamos em Tuas mãos, pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã.